beach or the Indiana Sea. Bom, o programa de hoje, gente, vocês têm que gravar, viu? Porque, claro que todos os nossos convidados sempre serão bem-vindos. São pessoas que têm trabalho diferenciado. Mas hoje, em especial, eu me emociono só estar na presença desse nosso convidado, o Dr. Renato Maiol, médico oncologista, e que tem um trabalho, assim, fantástico. O Dr. Renato Maiol é médico com pós-graduação em imunologia dos tumores nos Estados Unidos e na Inglaterra, e com mais de 30 anos de experiência em pesquisas clínicas. É autor de vários livros, entre eles O Labirinto Azul, onde apresenta reflexões sobre o nascer, a vida e o depois. E recentemente lançou o livro Câncer, Medicina e Milagres. Como vai, doutor? Bom dia, Beth. Bom dia aos seus ouvintes e muito obrigado a você pelo convite para participar do seu programa. A gente aqui tem muito que agradecer, doutor, mesmo não só pela pessoa que você é, pela sua experiência de vida. Então nós vamos falar sobre a doença e a espiritualidade, mas eu sei que nós temos muita coisa para falar e que talvez um programa só não vai dar tempo, e você já está convidado para vir no próximo programa para a gente continuar esse papo. Mas qual a importância da espiritualidade na cura de doenças, doutor? Perfeito. Veja, Beth, para melhor situar a participação da espiritualidade, da religiosidade, da meditação na manutenção da saúde ou na cura das doenças, eu gostaria primeiro de tecer algumas considerações sobre a saúde e a doença. Durante muito tempo, entendeu-se a saúde como a ausência de doenças. Porém, com avançados conhecimentos, a saúde passou a ser definida pela Organização Mundial da Saúde não apenas como ausência de doenças, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer, um completo estado de harmonia. O estado de harmonia é comum tanto para a saúde como para a felicidade, enquanto a doença e a tristeza elas têm em comum um estado de desarmonia. Agora, essa excelente definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, ela nos leva a uma descoberta assustadora. Se não vejamos, de uma população mundial estimada em torno de 7 bilhões a quase 2 bilhões de pacientes com doenças não transmissíveis, como doença cardíaca, neurológica, mentais, hormonais, degenerativas e câncer. Sim. Quantas doenças transmissíveis, que são aquelas causadas por vírus, bactérias, vermes e fungos, há no mundo cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pacientes. Fora isso, há mais de 700 milhões de mulheres no mundo que são vítimas de violência física, psicológica ou sexual. E o que muito nos envergonha é saber que morrem no mundo cerca de 20 crianças a cada minuto, por falta de comida. Isso nos envergonha porque nesse nosso mundo supostamente civilizado, o gasto mundial com armamentos é 200 vezes maior do que se gasta em saúde e educação. Veja bem, não é 1, 2, 10, é 200 vezes maior. Se nós somarmos tudo isso, o que acontece? O resultado é que 85% da população mundial não se encontra em estado de completo bem-estar físico. Os outros 14,999% da população mundial, supostamente com saúde física, vive com medo de contrair doenças e com medo de perder o que possui. E, portanto, não pode estar num completo estado de harmonia. E os outros 0,0001% podem ser realmente felizes em estado de harmonia no meio de tanta infelicidade, só mesmo sendo cegos e surdos a tudo aquilo que nos cerca. Então, no estágio atual, a maioria da população mundial não se encontra nem em estado de completo bem-estar físico, nem mental e muito menos social. Melhor seria então chamar ao planeta Terra de pavilhão Terra. Poxa vida. A esperança onde que está? Ela reside naqueles que, percebendo essa situação, eles tentam melhorar o mundo, através do seu exemplo, através das suas ações,
para fazer desabrochar uma consciência superior na raça humana. E nisso a meditação, então, a espiritualidade, a religiosidade podem exercer um papel importante para que a harmonia e a saúde possam ser alcançadas. Doutor, podemos dizer então que nós temos uma sociedade doente? Com certeza. Com certeza. É uma sociedade doente, que... porque não há possibilidade de alguém ser feliz no meio de tanta infelicidade. A infelicidade do outro nos atinge. Claro. Antes claro. o mundo parecia maior, mas hoje com a comunicação, com a televisão, com o rádio, com a globalização, a gente é muito difícil estar em completo estado de harmonia. Não é possível. Doutor, de que forma? Hoje fala-se muito em meditação, né? E hoje, como você até disse anteriormente, em off, que a meditação está em moda. Agora, a meditação pode levar a pessoa à cura? A meditação, aí vai... Eu gostaria de explicar como é que a meditação age para a saúde da pessoa. Mas antes eu quero deixar bem claro, nunca vou dizer que... Nem a gente pode dizer para um paciente grave, medite que você vai ficar bom. Claro, meditar vai ajudá-lo a ficar bom, mas enquanto ele não estiver merecedor, enquanto ele não conseguir a cura através da meditação, da espiritualidade e da religiosidade, ele tem que fazer uso da medicina do corpo para o corpo. Enquanto isso não acontecer, então a meditação pode ser usada como um método complementar aos tratamentos. A medicina da alma? A medicina da alma pode ser chamada da medicina da alma, porque envolve a mente do indivíduo, a mente do paciente, o ser dele. Mas tem muita gente, doutor, que acha que meditar existem tantas técnicas e que é meio complicado. E aí não busca a meditação como um complemento de cura. Existem muitos tipos, né, de meditação. Sim. Na realidade, da mesma forma como há muitos tipos de medicamentos para o corpo, também há muitos tipos de meditação. Agora, mas tem que fazer uma distinção entre meditações que são do corpo e meditações que são da alma. Acontece que a meditação é um termo que se banalizou, e daí é usado em inúmeras situações completamente diferentes daquela que lhe deu origem, e que significa, etimologicamente, o retorno ao centro. Então, nós vamos fazer uma distinção entre a meditação da alma agora e a meditação do corpo, porque é diferente. E ver de que forma a espiritualidade ou a religiosidade são importantes para uma ou para outra. No começo, isso que é interessante, a meditação era apenas uma prática espiritual do Oriente. Sim. E o retorno consistia ao centro na união com o divino, a união mística, a união com o divino. É o reencontro, na verdade, do Criador com a criatura. O que aconteceu? O Ocidente gostou e copiou. O que ele copiou? A postura, o relaxamento, a respiração, ou seja, ele copiou aquilo que ele conseguia ver, a parte visível, mas não o intento. Daí derivou um conjunto de técnicas que tem como objetivo o restabelecimento da saúde física, psíquica e emocional. Essas são meditações do corpo para o corpo e não dependem do fato do praticante ter ou não alguma religião ou espiritualidade. Ele não precisa ser nem religioso, nem espiritualista. Por outro lado, a meditação da alma envolve um sentimento de espiritualidade. Porque na meditação da alma, que eu já falei, ela tenta conseguir um reencontro com o divino. É uma meditação transcendental no seu mais pleno, na plena acepção da palavra transcendental. E a espiritualidade é um sentimento que motiva a busca de algo transcendente, algo divino, com ou sem a presença de intermediários. Quando existe a presença de intermediários, como padres, rabinos, pastores, bispos ou outros, nesse caso, o correto é usar o termo religiosidade. Então, há meditações para uma série de coisas. Há meditações para dormir, meditações para parar de fumar, meditações para libertar-se do medo, meditações para perder peso, para aumentar a energia vital, para redução do estresse.
essa meditação para redução do estresse, na verdade, é uma sofisticação de uma técnica intuitiva, que já era conhecida, que é respira fundo e conta até 10. É verdade. E muitas outras mais. E nessas meditações do corpo para o corpo, existe a meditação para a cura. E como nasceu essa meditação Para a cura, doutor? Isso é bastante interessante. A meditação para a cura, ela começou a partir dos anos 70, 71. E, corretamente, é uma técnica de meditação que envolve a visualização, que seria uma visualização curativa. E tudo começou ou quando... criativa. Na verdade, eu não usaria o termo criativa, porque meditação criativa é aquilo que... Ou visualização criativa, Exato. porque seria uma visualização criativa, você obtém aquilo que você deseja, que pode ser Sim. qualquer coisa. Você quer um carro, você visualiza, você tem um carro. Claro que tudo isso tem uma técnica e, às vezes, tem um preço a pagar. Então, essa seria uma visualização criativa. No caso, como a criação seria da saúde, eu prefiro chamá-la de visualização curativa ou meditação para a cura, que faria apenas essa distinção entre Sim. criar ou curar. Como aí já a criação seria sobre saúde, então seria uma visualização Sim. curativa. E ela nasceu lá nos anos 70, quando um radioterapeuta, com a ajuda da mulher que era psicóloga, era o casal Simonton, eles, com o apoio dela, criaram o uso de imagens mentais para tentar diminuir os efeitos colaterais e para ampliar os efeitos do tratamento que eles faziam, que era a radioterapia. Então, eles instruíam os pacientes a visualizar o sistema imunológico destruindo as células cancerosas e a visualizar os órgãos afetados se tornando saudáveis. Sem dúvida. E as curas que eles obtiveram em alguns pacientes com câncer até avançado, demonstraram a possibilidade das imagens mentais curativas poderem ser um método complementar de cura. Agora, essas meditações curativas, ela tem uma técnica particular, uma técnica própria deles, onde existem alguns fatores que são muito importantes para obter resultado. Mas, antes de apontar quais são as coisas importantes que devem ser colocadas em prática quando se realiza a visualização curativa, que acho que isso que deve interessar claro. a maior parte dos ouvintes, Sim. De início, acontece que, através da visualização curativa, o paciente ele participa ativamente na luta contra as suas doenças. Então, ele já tem uma motivação, ele deseja a cura, e isso é fundamental. Assim, enquanto o corpo estiver sendo cuidado pelos médicos, e se o paciente tiver algo muito importante para realizar ou para levar a cabo, a motivação é fundamental. Por quê? Dentro da técnica da meditação, existem 3 coisas fundamentais para obter êxito. É fundamental que quem faça a visualização sinta muita emoção com a cena que ele visualiza. Isso é fundamental, a emoção. A emoção, quer dizer, visualizar por visualizar não é suficiente. Ele tem que se emocionar com a cena. Isso é básico. Tem que se jogar, não é, doutor? Completa. Para ele, aquilo tem que ser uma realidade que o comove. Isso é importante. E percebe-se que também não é fácil. Não é fácil porque um dos outros itens fundamentais é que nenhuma dúvida pode atravessar a mente quanto à certeza da consecução dos desejos. Sim. Isso é muito importante. Se passar dúvida, ou se ele conversar com alguém que ridicularize ou que lhe coloque o germe da dúvida... Aí já sai do foco. Completamente. E derruba todo o trabalho. E é fundamental que os desejos também não sejam egoísticos. É necessário que alguém mais venha se beneficiar com a realização dos seus desejos. Agora, motivação. Qual seria a motivação? O paciente tem que ter algo muito importante para realizar, para levar a cabo, e isto vai fazer com que ele se emocione, como a gente falou antes. E através da emoção, o que vai acontecer? Ele vai intensificar a visualização. Isto vai ajudá-lo a alavancá-lo em direção à saúde.
Poxa vida. Aí depois que ele fez todo esse trabalho de visualização curativa, aí resta esperar o resultado, é isso? Isso é que a pessoa, o paciente, gostaria que acontecesse. Ou seja, faz a visualização e aí aguarda acontecer o milagre. Mas é a mesma coisa, alguém querer ganhar na loteria sem comprar o bilhete. É igual. Por quê? O que o paciente tem que fazer, depois de ter feito a visualização, ele tem que agir. Agindo, ele acaba se colocando no ponto de ocorrência do desejo dele. Então, ele não pode ficar parado simplesmente aguardando. Ele tem que agir, ele tem que continuar a vida dele, tem que continuar se envolvendo e tem que continuar acreditando. Agora, o que pergunto é, quantas vezes eu tenho que fazer essa visualização curativa? 1, 2, 3? Como a gente explicou na técnica, não é muito fácil. Então, a cada vez que isso é repetido, vai se fazer de uma forma melhor. Então, não tem efeitos colaterais e só ajuda. Então, pode usar Pode usar, com certeza. Doutor, em virtude do nosso tempo, eu teria muitas outras perguntas, mas eu vou praticamente para o final, porque nós temos 4 minutinhos apenas. E é uma pena, porque o papo é demais interessante. Agora, quais os efeitos de uma doença grave na espiritualidade da pessoa? Qual o efeito os efeitos de uma doença grave da pessoa que tem uma espiritualidade? Com certeza. Os efeitos seriam os efeitos psicoespirituais de uma doença. Veja, durante uma doença grave, ou quando da morte de alguém que se ama, costuma haver um período de expansão da consciência com uma nova visão da aparente realidade que nos cerca. E o que a doença faz? A doença, uma das primeiras coisas que eu passei por uma situação difícil também, tive a oportunidade de verificar por mim mesmo quanto é eficiente, como funciona a visualização curativa, mas a primeira coisa que a doença faz é ensinar a humildade. Claro que obriga uma pausa para pensar e rever atitudes, porque no mundo que a gente vive, uma pausa às vezes é necessária. Sem dúvida. Ademais, a doença é uma experiência de aprendizagem que testa a força interior do indivíduo, porque ninguém pode saber a força da fé que tem enquanto não for testado. E a doença também permite valorizar o estado de saúde e serve para ajudar a criar uma consciência social, porque Sim. Quem sofre, quem é fustigado pela dor, compreende melhor a dor alheia. É verdade. Agora, esse processo não é só o paciente que passa por ele, mas todo o seu núcleo familiar e social. Doutor, eu já vou logo nos finalmente. Câncer, você como médico, oncologista, espiritualista, câncer tem cura? É verdade. Essa é uma pergunta... Eu sei que botei em xeque agora. Não, mas essa é uma pergunta... E já vou logo em seguida, porque uns se curam e outros não se curam. É difícil, em poucos minutos, explicar isso aí. Realmente é bastante difícil. Mas a gente veja o seguinte. É uma pergunta que costumava ser feita a um oncologista francês, eminente oncologista francês. Se câncer ter cura? A resposta dele era simples. Ele falava, câncer tem cura sim, mas eu jamais soube de alguém que tenha se curado dessa estranha doença chamada vida. De fato, veja uma coisa. A cura, o que é a cura? Nós somos parte integrantes da natureza. Estamos sujeitos às leis da natureza. Claro. Como tudo que é material tem início e fim. E há 2 etapas pelas quais nós temos obrigatoriamente que passar. Uma é o nascimento e outra é a morte. A morte pode chegar de inúmeras formas, entre as quais câncer é apenas uma delas. Por exemplo, a doença cardiovascular. Apesar de todos os progressos ocorridos nos últimos anos, as doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa da morte do mundo e poderiam ser diminuídas diminuindo os fatores de risco que são conhecidos. Dieta pouco saudável, falta de atividade física, consumo excessivo de álcool e de tabaco. Mas isso não acontece. Câncer é uma doença grave. Porém, na maioria dos casos, e aí é muito importante, diagnosticado precocemente, a palavra-chave é precocemente, e tratado adequadamente, pode ter cura. Não sendo poucos pacientes que realmente sobrevivem aos médicos, familiares e amigos.
Quanto a por que uns se curam e outros não, é que, da parte médica propriamente, há muitos aspectos que ainda nós não somos capazes de conhecer. Mas o mais importante, que durante muito tempo foi relegada em segundo plano, a avaliação da espiritualidade do indivíduo. Foi ignorada pelos médicos, apesar de que William Osler, considerado o pai da medicina moderna, ele dizia que em todos os tempos a reza com fé curou doentes, sendo que a atitude mental do suplicante é um fator de enorme importância na obtenção da cura. É por isso que todos os dados que existem sobre estatística de tempo de sobrevida em doenças graves se aplicam apenas a populações como um todo e não a cada paciente. Porque cada doente, por quão grave seja o seu caso, independentemente do que as estatísticas de sobrevida possam mostrar, ele tem sempre a possibilidade de ser aquele paciente que pertence ao grupo dos que se curam. Muito bom. Doutor, infelizmente a mensagem final. O tempo já acabou. Como mensagem final, eu também gostaria de dizer o seguinte, me dirigindo para aquele que está com alguma doença grave, que acabou de ter uma doença grave sendo diagnosticado. Busque dentro de você a determinação de vencer o desafio. E com seu exemplo, você estará prestando serviço e ensinando a todos à sua volta. Exemplo de uma luz que sempre esteve acesa e que nunca vai se apagar. Muitíssimo obrigada, doutor. Você já está convidado para um próximo bate-papo. Foi um prazer imenso tê-lo aqui, viu, doutor? Eu que lhe agradeço, Beth, a oportunidade do convite e espero de poder ter prestado serviço. Quem quiser entrar em contato pelo Facebook, Rede de Apoio contra o Câncer. Aí você conversa com o doutor Renato Maiol.